Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Já peço que vocês deixem o like, comentem e também compartilhem, que aí assim o YouTube vai perceber que esse conteúdo é de valor e vai entregar para mais pessoas. Hoje nós iremos tratar sobre brigas, discussões e irritabilidade. Um problema que é comum na vida de muitos casais, aquelas brigas intermináveis que ninguém se entende, a pessoa que não se sente ouvida na relação, né? Ou aqueles constantes momentos em que o casal se pega xingando um ao outro e quando eles vão reparar a razão daquilo, eles acabam declarando: meu Deus, a gente brigou tanto por uma bobagem tão pequena. A gente vai entender como isso acontece, o porquê disso acontecer e também, nesse vídeo, eu vou te ensinar a ter conversas sólidas com o seu cônjuge e resolver as questões do relacionamento de forma madura. Nesse vídeo você vai aprender como ter uma conversa de fato sólida com seu parceiro, sem entrar em brigas e discussões intermináveis que no final das contas não melhoram a relação, pelo contrário, pioram e conduzem o relacionamento muitas vezes para o brejo. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, as pessoas em geral, sobretudo a população brasileira, tá? Nós somos uma população muito sentimental. Nós somos uma população afetada demais. Na nossa cultura há um certo tipo de sentimentalismo barato, que afeta tanto as relações civis quanto amorosas. A verdade é essa. Então veja, o povo brasileiro, em geral, né, por não ter uma certa educação emocional, educação dos seus sentimentos, é um povo reativo. O que significa ser uma pessoa reativa? Olha, nada mais é do que reagir instantaneamente a um fenômeno que lhe acontece e que te traz algum certo tipo de sentimento e afeto. Então, por exemplo, o animal, ele é reativo. Em geral, se eu colocar uma comida no chão, o cachorro naturalmente ele vai reagir, ele vai correr para pegar a comida. Então, como é que funciona? Acontece um estímulo no mundo e o animal, ele meio que reage de forma instantânea, como se fosse por instinto. Então, a cada estímulo, uma reação imediata, o animal é meio que impelido a entregar. O ser humano, se não educado, se ele não atinge um certo grau de maturidade, ele tende a reagir assim também. E obviamente que isso vai ser uma reação completamente desajustada, desproporcional e muitas vezes negativa para o próprio sujeito. Então, como é que funciona isso nas relações? Acontece uma situação, o parceiro faz algo que o outro não gostou, enfim. E aí o que a pessoa costuma fazer? Ela não passa por um processo de intelecção. Porque diferente dos animais, que quando acontece um estímulo, eles já reagem de forma imediata, o ser humano tem o que nós chamamos de intelecção, a gente tem inteligência. Então, entre o estímulo e a nossa resposta, há esse processo do pensar, do inteligir, de entender o que está acontecendo para entregar uma resposta apropriada para aquela situação. Mas, em geral, as pessoas não passam por esse processo de intelecção, elas então se defrontam com uma situação e elas reagem de forma imediata a partir do quê? Da sua inteligência? Da sua compreensão acerca do que está acontecendo? Não. Ela reage a partir do afeto momentâneo que brotou no coração dela. Ou seja, surgiu uma situação, ela sentiu algo naquele momento, ela nem sabe por que está sentindo aquilo, ela não conseguiu depurar a razão do seu sentimento e ela já tem uma atitude o quê? Impulsiva. Ela já age de forma impulsiva. E por isso que muitas vezes, né, as pessoas falam: poxa, Otávio, teve uma situação ali, falei coisas que não devia. Caramba, né, meu cônjuge fez uma coisa que eu reagi de forma completamente desproporcional. Depois eu tive que pedir desculpa. Poxa, gerou uma tensão super chata, falei um monte de coisa que eu não gostaria de ter falado. Caraca, agi de forma meio descabelada, né? Fui o quê? Imprudente. Então veja, por que é importante inteligir? Justamente para a gente conseguir achar a ação mais adequada para aquela situação concreta. E também para a gente conseguir entender o que se passa em nós mesmos, né? E compreender a razão pela qual a gente está tendo certos tipos de sentimento frente ao outro, ou até mesmo sobre nós mesmos. Então o que acontece, pessoal? Uma pessoa ordenada, tá? Uma pessoa que está dentro da realidade e operando da melhor forma, é uma pessoa que consegue achar a justa medida entre o fato concreto,
ou seja, o evento que está acontecendo na realidade, e o seu discurso. O ser humano ele vai estar sempre buscando a justa medida, ou seja, a proporção entre fato e narrativa, entre acontecimento e discurso e expressão. Então veja, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Provavelmente você, em algum momento da vida, esteve numa roda onde havia uma pessoa bêbada e você estava sóbrio. E aí aquela pessoa bêbada, ela tá rindo de uma piada que ninguém tá achando graça. Ou ela tá falando sobre alguma situação de forma completamente desproporcional. Ou seja, ela tá tendo reações desproporcionais frente aos eventos que estão acontecendo. Ou, por exemplo, na mesma roda de conversa, uma pessoa sem querer deixa cair um copo no chão. E aí o bêbado já faz um estardalhaço, ri pra caramba, já fala um monte de coisa, né? E todo mundo olha para aquilo e acha o quê? Meio estranho. Por que vocês acham estranho? Olha, porque o discurso do bêbado, a forma que o bêbado está reagindo àquela situação é desproporcional frente ao que está acontecendo, frente ao fato concreto. Por isso que a gente fica com um certo sentimento de estranheza. Por isso que a gente fica meio, sei lá, a gente não se sente bem naquele momento. Porque a gente percebe de fato que há uma desproporção. A mesma coisa, por exemplo, com pessoas que têm o transtorno bipolar. Né? Um sujeito que tem o diagnóstico de TAB, quando ele está em fase de mania, ou seja, quando ele tem um aumento da sua energia, ele está num processo de euforia muito grande, né? Ele está muito impulsivo, ele tem ali um gosto pela fala, né? Ele daqui a pouco tem alguns pensamentos megalomaníacos, de excesso de superioridade, aquele discurso meio estranho, que você percebe assim, caraca, essa pessoa está meio desconectada da realidade. O discurso dela não está tendo respaldo, né, na vida concreta, na vida factual. Isso acontece também, por exemplo, quando você é uma pessoa que está lá se achando gostosão, se achando a gostosona, falando que vai fazer acontecer, falando que é o pica das galáxias, que é melhor que o Elon Musk, que o caramba. Aí você olha para aquilo e diz, ixi, essa pessoa aqui ela não está conseguindo ver a realidade. Ou seja, ela não está conseguindo achar a justa medida entre o que ela está discursando e o que está acontecendo. Agora trazendo para situações dos relacionamentos. Por exemplo, o marido deixa a cueca no chão e a esposa vai lá, olha aquela cueca e tem uma reação completamente desproporcional. Ah, por que tu fez isso? Mas é sempre assim, e papapá, papapá, papapá. E aí vira um caos. Aí o marido pega e fala, meu Deus, é só uma cueca. O que ele está querendo dizer? Caramba, o teu discurso não está compatível, ou seja, não está proporcional frente ao que está acontecendo neste momento. E aí o que acontece quando a esposa expõe dessa forma? O marido, ele não dá credibilidade à fala dela. Porque o discurso humano, ele está sempre em busca do quê? Da credibilidade. A forma que a gente expõe as coisas é buscando sempre o quê? Uma credibilidade do nosso discurso. Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando aqui, eu quero que vocês contemplem uma verdade que eu já contemplei, e para isso eu estou expondo um discurso racional, lógico, tá? Que vai fazer você entender o que eu estou querendo dizer aqui. Ou seja, é um discurso que tem credibilidade, porque ao passo que eu vou falando, você vai vendo na realidade, né? Pegando exemplo da sua própria vida concreta e declarando, caramba, o que o Otávio está falando aqui nesse vídeo tem total sinergia, tem total conexão com as coisas que acontecem. Porque essas experiências que ele está trazendo aqui, de fato, fazem muito sentido frente ao que ele está falando. Então, veja, dentro de um relacionamento conjugal, as pessoas precisam ter um discurso ordenado para se fazerem entender. Para o cônjuge olhar para elas com certo tipo de credibilidade, entender, poxa, essa pessoa aqui está expondo pontos que de fato faz sentido, eu concordo, está tendo o quê? Um certo tipo de respaldo na realidade. Então veja pessoal, isso aqui é muito importante. Quando o seu discurso não tem credibilidade, você não será ouvido. Quando um bêbado está falando lá na roda de conversa um monte de coisa, né, filosofando e tal, você dá risada. Ou seja, você não atribui credibilidade àquele discurso, você não leva a sério. Quando uma pessoa meio megalomaníaca começa a falar um monte de discurso maluco na internet, você não dá bola, você não dá credibilidade para aquilo que ela está falando. Então, claro, quando os casais eles entram em discussões e brigas a partir de um discurso desproporcional, a tendência é que o cônjuge não vai
olhar para aquilo com bons olhos. Vai tratar o outro com certo tipo de descrédito. E aí o que acontece? A famosa reclamação. Parece que meu parceiro não me ouve. Parece que a minha parceira não me ouve. Né? Parece que eu estou aqui falando com paredes. Não é assim que funciona? Caraca, esse sol tá bom, hein? Aqui no sul tá um pouco frio, então esse solzinho tá muito bom. Não sei como é que vai ficar na imagem, espero que fique maneiro. Então, voltando, por exemplo, da cueca no chão. O que a pessoa precisa fazer? A pessoa precisa achar uma proporção entre a narrativa dela e o fato concreto. Ah, Otávio, mas essa proporção não é subjetiva? Não, ela é totalmente objetiva. Tanto é objetiva que a gente faz isso meio que por naturalidade, não é uma coisa muito consciente. A gente percebe quando um discurso não está proporcional. A gente percebe quando uma pessoa está falando de forma desproporcional aos eventos concretos que ela está querendo se expressar. Então o que acontece? Olha só a importância de conseguir ser um pouco objetivo e ter um processo de intelecção interior para não levar as discussões do casal a um nível extremo de briga e rompantes de raiva. Bem, quando essa esposa ela reclama da cueca do marido, a tendência é que ela já esteja com um tantão de coisas guardadas dentro dela, com vários pontos mal resolvidos, e aí ela vê a cueca e ela projeta essas frustrações, essas questões mal resolvidas naquele evento concreto. E justamente por isso que ela tem uma reação desproporcional, porque provavelmente ela não vai estar falando somente da cueca, desse evento objetivo. Ela vai projetar nessa situação uma série de sentimentos que estão reprimidos, de assuntos mal resolvidos, de tensões acumuladas. Então ela afere a uma situação muito objetiva, uma cueca no chão, uma carga totalmente subjetiva, é dela. E geralmente, como são várias coisas que estão acumuladas, ela não consegue ter um discurso razoável. Ela atropela, ela começa a usar hipérboles, ela começa a tentar o quê? Expressar o seu sentimento. E não os incômodos concretos na realidade objetiva que se sucederam para ela ficar dessa forma. E aí o marido escuta aquilo e naturalmente ele vai dizer, mas caramba, que tanto? Como assim? É só uma cueca. Ah, mas você sempre faz assim, você sempre faz assado. E a gente sabe que não é sempre que as pessoas fazem o mesmo erro, né? Geralmente elas erram, acertam. Aí o marido vai lá e fala, como assim sempre? E aquela vez que eu... Ou seja, o marido está raciocinando a partir de elementos subjetivos e a mulher está querendo falar sobre os seus sentimentos subjetivos a partir de um evento objetivo. E aí dá um problemão, ninguém se entende. Então veja a importância de você conseguir nomear o que você está sentindo e também não acumular mágoa, não acumular rancor. Justamente para você conseguir resolver de forma mais ordenada as situações de estresse dentro da relação. Outro exemplo, um atraso. A esposa liga pro marido e fala, ó amor, vou me atrasar 5 minutos. Como assim? Meu Deus, tu não sei o quê. Tarana. O cara já tem uma reação desproporcional. Ele já atribui um discurso extremamente afetado frente a uma situação muito trivial, que é 5 minutos de atraso. Então, o que o casal precisa fazer? Precisa ter um olhar mais objetivo para as coisas e mais centrado. Por isso que é importante você sentar para conversar sobre as coisas que te incomodam e não deixar esses elementos estressores irem acumulando, porque aí depois dá problema. O grande problema de carregar mágoas e rancores, de deixar as coisas para baixo do tapete, é que quando vier à tona, vai vir num discurso desproporcional e, portanto, você será meio que descredibilizado e os problemas não vão se resolver. Então, diante de discussões na relação, se faz necessário um teor de objetividade. Ou seja, é você entender o que está te incomodando, né? E conseguir conversar de forma centrada com o seu parceiro e tratando sobretudo sobre a questão objetiva que te incomodou. Então, por exemplo, o parceiro foi lá e soltou uma piadinha na frente dos outros.
né, com a esposa do lado, e a esposa não gostou. A esposa ela pode querer devolver na mesma moeda, porque ela, né, ficou incomodada ali, e se ela for reativa, talvez ela já possa bater, né, da mesma forma. E aí o que vai acontecer? Eles vão meio que se equiparar, né? O que um faz, o outro também faz, e aí entra numa certa retroalimentação de vícios. Ou a esposa, ao chegar em casa, ela pode querer expressar os seus sentimentos a partir de uma linguagem extremamente sentimental. Porra, você fez isso comigo, você é um baixo, tanana. E aí xinga, né? Xinga, ou seja, eu não tô querendo resolver objetivamente o que aconteceu, eu tô querendo o quê? Expor afeto. Eu quero botar sentimento pra fora, que também vai vir de forma desproporcional. Ou a esposa ela pode respirar e pensar, por que isso me afetou tanto? Essa piadinha que foi feita é uma piadinha tão grave assim? Ele falou lá uma coisa, será que era para me afetar mesmo? Será que eu não tô reagindo de maneira muito altiva frente a isso? Por qual motivo isso me tocou de forma tão pesada? Reflete. E aí pode chegar na conclusão seguinte, não. Ele fez uma piada de mau gosto ali, ele expôs algo da nossa relação que eu não gostei. Beleza. Ó, ela achou, né, uma certa objetividade para a questão. Aconteceu uma exposição da relação íntima dos dois que ela não gostou. Sei lá. Né? Minha esposa tem chulé. Isso é uma coisa íntima nossa, eu não gostaria que ele falasse. Exemplo trivial aqui. Ela espera. E aí chega pro marido e fala, ó amor, eu vou te falar aqui uma coisa que eu não gostei. Você falou isso na nossa roda de conversa com os amigos, eu acho que isso tem a ver com a nossa intimidade e eu não gostaria que ela fosse exposta para os demais. Isso me magoou. E eu gostaria de ver contigo se, de repente, você pode parar de fazer essas piadas porque não me agrada, eu me sinto mal e eu espero que você me entenda. Olha a diferença. Ela não trouxe mágoas passadas, ela não trouxe afetos reprimidos, ela não trouxe tensões e sentimentos não nomeados. Ela trouxe um elemento muito objetivo a partir de um discurso centrado que visa o quê? Uma finalidade muito específica, resolver a situação que ocasionou o estresse. Vocês estão percebendo a diferença? Olha que maravilha isso aqui. E é justamente assim que os casais têm que operar. Não dá, tá, para despencar uma porrada de questões interiores numa situação concreta. Ou seja, não dá para você falar do ano passado em que teve a briga tal, do dia tal, tá? Não dá para despejar todos esses sentimentos aqui numa cueca que caiu no chão, meu Deus do céu. Porque o receptor, a pessoa que está ouvindo, ela na hora vai descredibilizar o discurso. Vai ver que está desproporcional e não vai levar a sério. Então, para uma pessoa ser levada a sério dentro da relação, ela sempre tem que estar articulando um discurso justo, proporcional, frente a um fato objetivo. Então veja, o marido deixou a cueca no chão uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E a esposa está lá tirando a cueca e jogando no cesto, pegando a cueca e jogando no cesto. E isso está irritando ela. Ela pode chegar e falar, olha amor, deixa eu te falar um negócio, eu estou começando a me estressar um pouco com essa questão da cueca e eu tenho medo, né, que se continuar assim, eu venha ter uma reação meio que desproporcional. Eu sei que é só uma cueca no chão, mas isso durante os dias acumulando tá me deixando estressada, frente à minha rotina que também é puxada, frente às coisas que eu faço aqui, que enfim, eu também tenho os meus defeitos, então às vezes eu chego estressado, eu vejo a cueca, aquilo ali me deixa meio irritada. Então pra gente assim evitar um desgaste mais lá na frente, poxa, tu pode por favor botar a cueca no cesto? Ou seja, ela está fazendo um processo de intelecção. Ela não está reagindo imediatamente frente a um fenômeno que está se dando. Ela está olhando para aquilo, ela está inteligindo. Ela está entendendo por que ela está se sentindo daquela forma. Aí ela articula com outras coisas da vida dela. E aí ela deixa aquilo ali decantar dentro dela. E aí sim ela vai ter uma conversa muito objetiva, visando resolver o evento estressor. Então, pessoal, dentro de discussões na relação, a gente precisa de quê? De objetividade. Sobretudo mulher com homem, hein? Homem é muito objetivo nesse sentido. Então a mulher ela tem que ter um discurso também objetivo para que ele entenda. Esses exemplos que eu dei aqui são triviais, são bem bobos, mas a gente consegue escalar para questões mais sérias e profundas. Geralmente é assim. As pessoas não conseguem achar um discurso razoável e não conseguem tratar sobre eventos específicos de forma objetiva.
Elas projetam uma porrada de subjetividades, de mágoas passadas e atribuem um discurso extremamente afetado porque elas não passaram por esse processo de intelecção. Elas só estão o quê? Reagindo à situação, né, a partir de um sentimento primário que apareceu no coração dela naquele momento. Então, como evitar discussões pesadas na relação? Primeira coisa, aprenda a digerir o que está acontecendo. Passe por esse processo de intelecção. Antes de já querer resolver os problemas na canetada, espera. Se pergunta se o que você está sentindo é razoável, se o fato concreto justifica o que você está sentindo, ou se não há coisas pessoais suas que estão meio que se emaranhando nesse mundo interior e deixando você meio confusa para o que está acontecendo. Pense no que você quer falar. Não reaja de forma imediata. E entenda também o que você quer ao ir conversar com seu cônjuge. Você quer lavar prato? Você quer machucar ele? Você quer se vingar? Ou você quer resolver? Bem, se você quer resolver, você tem que pensar o seguinte: olha, quais são os meios adequados que eu preciso empregar aqui? Ou seja, qual é o discurso adequado que eu preciso empregar aqui para resolver objetivamente essa situação que está me incomodando? Será que os meios são os que eu venho utilizando? Talvez a resposta seja não. Porque, como eu falei aqui, nós temos uma tendência a sermos muito reativos e, no final das contas, pouco racionais. E aí dá problema. Então, aconteceu um estímulo, não reaja, espera, contempla aquilo, entende o que está acontecendo. Passe por um processo de intelecção. Aí você vai digerir o que está acontecendo. Você vai entender o que está acontecendo. E aí você pode chegar numa conclusão que, olha, isso aqui é bobagem, eu não preciso nem conversar. Isso aqui é coisa minha, é treta minha, eu vou ficar quieto. Ah, não. Isso aqui tem que falar, acho que é importante, me incomodou. Eu acho que a pessoa errou e a gente tem que organizar esse ponto para não se repetir. Aí você chama para conversar e fala de forma objetiva o que está acontecendo, como você se sentiu e o que você gostaria que fosse feito para não se repetir. De forma o quê? Serena. Com um discurso alinhado com a realidade fática. Com um discurso ordenado, visando de fato uma credibilidade. Lembre, quanto mais ordenado for o seu discurso, quanto mais proporcional ele for à realidade, mais credibilidade você terá. E, portanto, mais ouvido você será também. As pessoas que reclamam que não são ouvidas, olha, eu entendo, mas você também tem que se questionar o seguinte: caramba, será que eu estou conseguindo expor as coisas de forma ordenada, de forma clara? Ou eu estou aqui só vomitando emoção, falando tudo de forma confusa, a minha fala não tem respaldo com a realidade, e aí por isso que eu não estou sendo ouvido? Tem que ter esse questionamento sincero, tem que ser sincero consigo mesmo, ser humilde. E daqui a pouco perceber que você não está sendo ouvido porque você de fato não está conseguindo desenvolver ali um repertório discursivo digno de ser ouvido. Tá compreendendo? Então é isso, meus queridos, mais um vídeo concluído. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, comentem, compartilhem, isso aí ajuda muito aqui no canal. E a gente se vê semana que vem. Tamo junto.